Pronto? Tá bom, agora sim, boas cercas fazem bons vizinhos, como lidar com distinções denominacionais. Essa é a segunda edição dessa mesma palestra. O título da palestra vem de um poema do americano Robert Frost. Você pode olhar na sua apostila e eu reproduzi o poema por inteiro. É difícil traduzir poemas, em inglês se chama Mending Wall, mas eu achei umas 4 ou 5 versões desse poema em português. Eu peguei um que achei um pouco mais fiel e fiz alguns ajustes para ser um pouco mais preciso. Não vou ler o poema todo, mas eu quero que vocês entendam o que ele está dizendo aqui e porque eu acho que esse título nos ajuda. Ele começa a dizer: há alguma coisa que não gosta de muros, que enfia bojos de terra gelada por baixo e derrama as pedras superiores ao sol, e faz buracos onde até 2 passem abraçados. Para entender essa parte, você tem que entender que Robert Frost foi durante algum tempo um fazendeiro no nordeste dos Estados Unidos, numa região chamada Nova Inglaterra. E lá é um lugar muito rochoso, rochas em todo lugar, e quando eles faziam cercas entre os vizinhos, eles não faziam como aqui no Brasil com arame farpado, alguma coisa assim. Eles simplesmente pegavam as rochas que tinham com abundância e faziam um muro entre eles, empilhando rocha sobre rocha, sem cimento, nada disso. E o que acontecia, talvez durante o inverno gelado, ou vento, sei lá o que, aquelas pedras começavam a cair, e toda a primavera eles tinham que ir, um de cada lado, colocar essas pedras de volta em cima do muro. Eu não conhecia essa região dos Estados Unidos até esse verão que passou, e um lugar muito lindo, mas eu vi ainda até hoje esse tipo de muro que eles têm lá. Se você pular umas 6 linhas, ele diz: mas quando chega a primavera, lá estão esses buracos. Aviso o meu vizinho de além da colina, e um dia encontramos-nos para percorrer a linha e assentarmos o muro outra vez entre nós. Então ele conta o que eles fazem e tal. Aí no meio disso ele diz, se você pular mais 6 linhas, que isso é apenas outra espécie de jogo ao ar livre, um de cada lado. Pouco mais do que isso, pois onde está esse muro, não precisamos de muro. O terreno dele é todo pinheiros e eu sou pomar de maçãs. As minhas macieiras nunca atravessarão para comer os cones sob os seus pinheiros. Digo-lhe eu. Ele só me diz, aqui é o título da nossa oficina: boas cercas fazem bons vizinhos. A primavera me provoca e me pergunto se não consigo botar algo na cabeça dele. Por quê? Ele pergunta. Por que elas fazem bons vizinhos? Não é só onde pastam vacas? Mas aqui não há vacas. Antes de construir o muro, eu queria descobrir o que estaria cercando ou excluindo, e a quem supostamente ofenderia. Então, para que um muro aqui? Você só tem pinheiro e eu só tenho macieira. E por que boas cercas fazem bons vizinhos? Nada vai acontecer se a gente não tiver uma cerca. Se você pular 4 linhas, na 4ª linha diz assim: vejo-o por ali, agarrando uma pedra com firmeza pelo topo em cada mão, como um antigo homem da caverna. Veja a ideia de antiguidade, que as coisas antigas estão começando a desvanecer, que essa prática de ter uma cerca entre eles parece uma coisa tão defasada. Move-se na escuridão, e me parece que essa escuridão não é apenas a das flores e a da sombra das árvores, é das épocas, essa escuridão. Ele não ficará atrás do ditado do seu pai.
eu traduzi isso ao pé da letra e eu acho que significa que ele não vai além do ditado que o pai dele deu para ele. E ele gosta tanto de ter pensado nessa frase que novamente diz: boas cercas fazem bons vizinhos. Eu achei essa frase e esse poema a propósito do nosso tema, as divisões denominacionais, porque há alguma coisa que não gosta de distinções denominacionais, bem como não gosta de muros, e quer eliminar. Quantas e quantas vezes eles me dizem: vamos parar de brigar, vamos unir, vamos ser um só corpo em Cristo, por que nós temos que discordar uns com os outros? Mas será que essas distinções são ruins e que devemos tentar eliminá-los? Um dos meus autores prediletos é G.K. Chesterton, e ele foi um jornalista inglês. Muitos dos livros dele estão sendo trazidos ao português agora. Em um dos seus livros, não sei qual, eu li, na verdade, uma citação em outro livro. Ele diz que as tradições, e veja que essa é a visão desse poema. Não sei porquê a gente põe um muro aqui, mas é uma coisa que aprendi do meu pai, que boas cercas fazem bons vizinhos. E se você derrubar a cerca e não remendar a cerca, você vai ser mau vizinho, vocês vão brigar, alguma coisa vai acontecer. Não me pergunte por quê. E G.K. Chesterton disse alguma coisa parecida. Ele diz que a nossa geração anda por aí e vê uma tradição e não vê o propósito dessa tradição e logo quer derrubar. É como se você estivesse andando numa estrada e visse um portão bem no meio da estrada. E você fala: o que esse portão está fazendo aqui no meio da estrada? Eu não vejo motivo nenhum. Vou tirar o portão. E Chesterton diz: é justamente ali que eu não vou deixar você tirar. Primeiro você me fala por que esse portão está ali, e daí talvez eu deixe você tirar o portão. Mas primeiramente quero saber, você tem que descobrir por que o portão está ali. As nossas tradições são assim. Como outro autor disse, o indivíduo humano é burro e estúpido, mas a coletividade é sábia. E muitas das nossas tradições surgiram, quem sabe de onde, e nós não sabemos os motivos hoje, mas eliminar essas tradições só porque nós não sabemos o propósito, talvez seria um grande erro. Obviamente nem todos. Obviamente tem tradições que não prestam, que não devíamos fazer. Não sou católico nesse ponto, que vamos seguir todas as tradições. E Cristo falou mal de tradições que tomam o lugar das Escrituras. Mas muitas vezes nós precisamos, como Salomão disse, respeitar os antigos marcos, as divisas entre terrenos. Ou seja, as tradições que recebemos, mesmo que não sabemos por que estão ali. E eu acho que denominações são um desses. Então, eu pretendo defender a ideia de que as distinções denominacionais são positivas, e se compreendermos essas distinções de forma correta, devem ser cultivadas. E eu vou seguir o seguinte procedimento. Primeiramente, quero definir alguns termos. Depois eu quero expor a alma é um lapso freudiano, do denominacionalismo. Eu falei dispensacionalismo também na outra palestra. E finalmente, quero fazer algumas sugestões sobre como lidar com essas distinções. Então, deixe-me começar por definições. Eu tive uma discussão interessante uma vez com o irmão. Eu estava editando o livro dele. Ele tinha escrito um capítulo repreendendo-nos por brigas e divisões denominacionais.
E eu fiquei um pouco perturbado com isso. Eu escrevi para ele e perguntei: quer dizer que você acha que não devemos ter distinções entre luteranos e batistas e metodistas, presbiterianos, devemos todos reunir na mesma igreja? Ele disse: não é isso não. Eu creio que essas distinções sim, mas o que nós não devemos ter é distinções entre batista regular e batista bíblico e batista independente. Eu falei: agora entendi, mas para mim as diferenças entre batista regular, batista bíblica e batista independente não é uma distinção denominacional, porque o batista regular não é uma denominação, é uma associação de igrejas. A nossa denominação é batista. Nós batistas sempre cremos que igrejas precisam ter comunhão umas com as outras, precisam cooperar, e nós temos feito isso de diversas formas. Nós temos feito isso através de associações de igreja, às vezes através de convenções, através de instituições como missões, sociedades missionárias, e alguns como os independentes, que são grupos independentes informalmente associados, que se reúnem de vez em quando por diversos motivos, mas que não têm uma organização formal. Eles são membros da mesma denominação nossa. Quando eu falo sobre uma denominação, estou falando sobre um ramo reconhecido da igreja cristã e que aceita o evangelho. Eu não estou falando de grupos que negam o evangelho como a igreja católica. Para mim, a igreja católica não é uma denominação nesse sentido. A igreja católica é uma igreja apóstata, abandonou o evangelho. Eu estou falando de igrejas tais como a igreja batista e presbiteriana e luterana e menonita e anglicana, a metodista, incluiria a Assembleia de Deus, igreja quadrangular, nos seus primórdios. Existem ainda algumas igrejas desse estirpe que ainda pregam o evangelho puro, mesmo que eles tenham outras revelações. Tá ficando mais e mais difícil de encontrar igreja assim, como também é difícil encontrar a igreja luterana que prega o evangelho como Lutero pregava. Mas quando a gente acha uma denominação que é fiel ao evangelho, que não guarda o evangelho em quarto escuro, como o pastor Marcos Perim disse, para ir lá de vez em quando só, é disso que eu estou falando. E eu distingo isso de associações e outras formas em que nós cooperamos. De fato, quando eu inicio igrejas, mesmo quando eu quero levá-las para a Associação Batista Regular, eu nunca coloquei regular no nome, porque eu não quero ser conhecido, não acho que regular é uma denominação. Eu coloco Batista, mas de repente a associação Batista Regular vira apóstata ou carismática, Deus nos livre, mas se de repente alguma coisa acontece, eu não quero ter que mudar o nome, tirar regular do nome. Eu sou batista tradicional, que me associo com as igrejas batistas regulares. Bem, qual é a alma do denominacionalismo? Uma passagem que tem sido usada contra mim várias vezes é a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Você pode abrir sua Bíblia para lá. Eu vou ler só os 4 versículos que tem a ver com o nosso assunto. Versículo 11, Jesus disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E versículo 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que
vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pergunta que eu quero fazer aqui é: no que consiste a unidade que Cristo está pedindo ao Pai? Se a unidade que Cristo está pedindo ao Pai consiste em ter apenas uma denominação cristã em cada cidade, então o Pai não respondeu à oração do Filho. Não, esse pedido não posso satisfazer, meu filho. Que eu saiba, só tem um pedido que o Filho fez que o Pai não respondeu: afaste de mim esse cálice. Todos os outros, o Filho conhecia muito bem a visão do Pai. Então, no que consiste essa unidade? Ele está falando de unidade na prática, todos nós praticamos o cristianismo da mesma forma? Ou está falando de unidade teológica, onde cremos exatamente a mesma coisa de cima para baixo? Será que ele está falando da unidade física, onde frequentamos todos uma só igreja e assim estamos debaixo de um só teto, mesmo que discordamos entre nós sobre as doutrinas da fé cristã? Olhe de novo para os versículos. Pai Santo, guarda-os no teu nome, guarda-os no teu nome, para que eles sejam um. E rogo também por aqueles que vierem a crer em mim, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Que unidade é esta? Eu quero sugerir que é a unidade de estar em Cristo, não a unidade de estar na mesma igreja. É a unidade que temos por todos os que verdadeiramente são cristãos crerem no Evangelho. A unidade de todos nós sermos salvos por Jesus Cristo. Mas nós temos um problema, e olha, letra B. Primeiramente, quero começar com Mateus 28, 18 a 20. Jesus nos dá a grande comissão. Nota: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A nossa comissão é ensinar a guardar todas as coisas que Cristo nos ensinou. E Atos 20, Paulo está a caminho de Jerusalém. Ele sabe pelo Espírito que ele vai ser preso e sofrer algum tipo de perseguição. Ele imagina que isso significa que nunca mais vai ver o rosto daqueles irmãos em Éfeso, uma igreja que ele fundou. Ele não quer entrar em Éfeso porque não vai sair mais. Então ele resolve passar Éfeso, parar em Mileto, e aí ele chama só os pastores das igrejas em Éfeso para vir reunir com ele. Ele dá vários conselhos, advertências, recapitula o que Deus tinha feito através do ministério dele lá. Diz para eles que vai surgir entre eles lobos vorazes que vão destruir o trono. E aí ele termina com essa coisa, com essa declaração no versículo 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus.
Ele diz: eu tenho consciência limpa, eu sei que quando eu ficar na presença de Deus, eu não vou ser cobrado por ter omitido qualquer ensinamento. Eu ensinei todas as coisas que Cristo me ordenou, sem pular nenhuma, na melhor da minha habilidade. Então, se vocês se desviarem do caminho, isso é por conta sua, mas eu ensinei tudo. Está vendo o problema? Esse é o conflito. Letra C. Nós somos um e precisamos preservar a unidade do Espírito, como diz Efésios 4, mas também somos obrigados, por desencargo de consciência, a pregar todo o desígnio de Deus. O problema é que quando nós pregamos o que nós consideramos ser todo o conselho de Deus, há pessoas que interpretam esse conselho de forma diferente do que nós. Deixe-me dar uma ilustração com a permissão do Tiago, que não sabe o que eu vou dizer, mas a gente estava a caminho para cá ontem, Tiago dirigindo, o pastor Ryan no carro e eu também, e passamos uma placa de uma igreja na Raposo Tavares, uma igreja batista, e o pastor Ryan percebeu e disse: uma igreja batista. E o Tiago disse: eu era membro dessa igreja, mas saí. Aí o curioso quer saber: por que você saiu? E o Tiago disse para ele: é que lá naquela igreja, uma igreja grande, eles tinham problemas de igreja grande, e um dos problemas é que eles tinham eles têm 4 pastores, e os 4 pastores não concordam entre si sobre certas doutrinas. Logo, eles deixavam de pregar certas passagens e certas doutrinas da Bíblia, porque eles não podiam pregar sem entrar em conflito e causar divisões. Bem, se o nosso dever é pregar todo o conselho de Deus, isso é uma condição insustentável. Houve também um grande homem de Deus, foi presidente do seminário onde meus pais se formaram, meus sogros se formaram, minha esposa se formou, meus cunhados se formaram, meus filhos se formaram de lá, só eu que não. Eu acho que fui a ovelha negra da família, fui para outro seminário, mas ele foi um grande homem de Deus. O nome dele é David Nettleton. Ele escreveu um panfleto com esse título: Uma Mensagem Limitada ou Uma Comunhão Limitada. Você pode achar ele em inglês na internet. E ele conta a sua história. Ele diz: depois de seus estudos, foi convidado a liderar uma campanha evangelística para jovens, e era uma coisa não denominacional, e ele cooperou com quaisquer evangélicos, não importava a associação deles ou a denominação deles. A liderança desse evento queria que ele convidasse alguns modernistas que negavam a fé cristã para fazer parte do comitê organizador. A consciência dele, até nessa época, não permitiu que ele fizesse isso, mas seguindo a orientação dos líderes, ele enviava os novos convertidos para a igreja de sua escolha, sabendo que alguns desses voltariam para uma igreja católica que negava a fé, ou uma igreja liberal que rejeitava o evangelho. Isso começou a pesar na consciência dele. Além disso, ele também descobriu que não podia instruir os novos convertidos sobre o dever de serem batizados, porque ele tinha amigos no comitê organizador que não acreditavam nessa doutrina do batismo mediante uma profissão de fé. Também porque era anátema a muitos, ele não podia falar da segurança do salvo. A comitê organizadora considerava todas essas coisas como não essenciais, já que não tinha a ver com a salvação. Então ele foi obrigado a só pregar o evangelho, como se a grande comissão
não falasse nada sobre batizar os convertidos e depois doutriná-los. Ele tinha que desobedecer a ordem de Jesus Cristo. Só era permitido pregar o Evangelho. Essas experiências em conexão com a instrução de Jesus Cristo em Mateus, o exemplo de Paulo em Atos, fizeram a luz acender na cabeça dele. Ele percebeu que ou teria que limitar sua mensagem e não pregar todo o conselho de Deus, ou teria que limitar a sua comunhão. Ele não podia ter uma coisa tão abrangente assim. Agora, ele estava lidando com pessoas que negam elementos da fé. Mas e se não estivermos lidando com pessoas assim, mas lidando com cristãos verdadeiros que discordam conosco em certos pormenores? Por exemplo, eu creio sinceramente, e eu posso dar versículos bíblicos e explicações para demonstrar isso, que o batismo tem que ser praticado somente por imersão em pessoas que professam fé em Jesus Cristo. Quer uma aula? Eu posso dar uma aula. Por que eu creio isso? Mas o meu irmão, a quem reconheço como irmão, ele discorda comigo. Ele crê tão sinceramente quanto eu, e ele tem seus versículos bíblicos e seus argumentos bíblicos para provar isso, que a Bíblia ensina que devemos batizar nossos filhos como membros da comunidade da aliança. O que fazer? Se eu for na igreja dele e ele pregar o que ele crê e praticar o que ele crê, ele vai ofender a minha consciência. Eu não vou poder batizar meus filhos lá. Eu vou estar desobedecendo ao meu pastor. Eu não posso levar meu vizinho para lá, porque se ele se converter, ele vai querer batizar todos os filhos do meu vizinho. E eu não posso aceitar isso. E se ele vier na minha igreja, vai acontecer tudo pelo contrário, né? Ele não vai aceitar batismo por imersão, e quando os filhos dele nascem, ele vai querer batizá-los. Eu vou dizer não. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou pronto para pronunciar um anátema sobre ele, dizendo, você vai para o inferno. É isso que o anátema diz, né? Não, eu entendo que ele é meu irmão, que ele é membro do mesmo corpo de Cristo que eu sou, que ele é salvo pela fé em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, da mesma forma que eu sou, que ele não diverge nesse quesito. Qual é a solução desse problema? Gostaria de sugerir que a solução é o denominacionalismo. A ideia central no cerne do denominacionalismo é a unidade fundamental da igreja. Nós reconhecemos uns aos outros como irmãos, ao mesmo tempo que abrimos espaço para prestarmos completa obediência às Escrituras e a Deus, segundo a nossa consciência. Ele é meu irmão, mas eu tenho que ensinar todo o conselho de Deus. Em outras palavras, reconhecemos um corpo de Cristo que é denominado de formas diferentes: presbiteriano, batista, luterano, metodista. É um corpo de Cristo com várias denominações. Concordamos sobre a questão central, mas não sobre todo o desígnio de Deus. Podemos cooperar em algum nível, de alguma forma, mas reconhecemos a nossa diversidade. O fato é que todos nós não podemos estar certos, né? O presbiteriano e o batista não podem os dois estarem certos. Agora, podem os dois estarem errados. Podemos estar todo mundo errado, mas todo certo, impossível. Mas nós achamos que nós estamos certos e eles errados, e por convicção. Não sei sobre você, mas eu sou batista porque eu acho que é a melhor explicação do que eu leio na Bíblia. Eu cheguei a essa conclusão com muito estudo. É claro que eu herdei isso, mas depois eu peguei e estudei por conta própria.
E cheguei à conclusão que meu pai e meu avô estavam certos. E eles acham a mesma coisa. Eles se acham certos e nós errados. Eu gostaria de crer que se Cristo aparecesse aqui de repente, como ele fez aos 2 discípulos a caminho de Emaús, e começasse a falar ao pé do nosso ouvido e dissesse para nós: olha, você está ensinando errado, aqui, a prática aqui tem que mudar, e você interpretou a escritura aqui errado. Eu gostaria de pensar que eu me ajoelharia: sim, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor manda, eu estou à disposição para obedecer ao Senhor. Isso vai acontecer no céu, mas enquanto Cristo não aparece, eu sou obrigado a ensinar e praticar aquilo em todos os pormenores que as Escrituras ensinam. E o meu colega presbiteriano, a mesma coisa. Então, o denominacionalismo permite que façamos as duas coisas: seguir a nossa consciência em todos os pormenores, ensinar todo o desígnio de Deus, e não condenar os nossos irmãos como sendo não cristãos. Para pegar emprestado uma frase de Paulo, não os consideramos inimigos da cruz de Cristo. Não são. Talvez errados, mas não hereges, não apóstatas. Agora, eu quero colocar aqui, já desenhei para a alta classe, um paradigma. Nós estamos dizendo que tem uma coisa que separa o cristão, o cristianismo, do resto do mundo não cristão. E eu estou dizendo que essa coisa que separa o cristianismo do resto do mundo é o Evangelho. Mas não é só o Evangelho. Existe mais na Bíblia do que só o Evangelho. Eu sou obrigado a ensinar todo o conselho de Deus, que é o cerne aqui. Mas quanto mais eu me aproximo do cerne, mais distante eu fico de outros irmãos que aceitam o Evangelho, estão dentro do círculo do cristianismo, mas interpretam o conselho, todo o conselho de Deus de forma diferente. Francamente, só tem uma pessoa que crê do jeito que eu creio em todos os pormenores. Nem minha esposa não crê do jeito que eu creio em todos os pormenores. Acontece, né? Até entre as melhores famílias. Então, mas por desencargo de consciência, eu tenho que pregar o que eu ensino, o que eu creio. Eu substituí um pastor uma vez e não era de propósito alguma coisa, mas ele estava viajando. Quando ele voltou para a igreja dele, ele notou a diferença. Eu falei: pastor, a igreja é sua, quiser, entre de novo no púlpito e eu saio, eu não quero criar confusão, mas eu não sou o Senhor, eu não posso pregar o que o Senhor acha, eu tenho que pregar o que eu acho nas Escrituras e agir da minha forma. Eu não quis causar confusão. Todos nós temos que fazer isso, né? Então isso é todo o conselho de Deus. Mas nós reconhecemos como irmãos qualquer um que admite o Evangelho. Na aula passada, o pastor Marcolino Tavares, ele disse: olha, eu acho que não tem um cristão sério que discorde com isso. Até o católico provavelmente concorde com isso. A dificuldade é mostrar o que é esse círculo que coloca uma pessoa dentro ou exclui uma pessoa. E eu vou querer falar isso já. Lembrei de outra coisa, porém, é que o problema do neo-evangelicalismo histórico hoje não existe mais como um grupo. É que eles davam reconhecimento cristão a alguém que estava fora do círculo. Né? Então eles reconheciam como cristão alguém que é católico, que rejeita o Evangelho. O que isso faz? Isso faz uma confusão tremenda na mente do povo, que se ele seguir o católico, a quem seu pastor reconhece como cristão,
eles vão cair na perdição. Eles não estão, eles creem, eles já estão dentro, mas eles menosprezam o Evangelho. É o perigo do neoevangelicalismo que dá reconhecimento cristão a pessoas que negam o Evangelho. Bem, eu quero ir com os irmãos para tentar mostrar esse ponto. Quero ir para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E aqui nós temos uma passagem que eu acho essencial para entendermos tudo que eu estou dizendo até aqui. Eu vou começar com o versículo 1 e ler só até o versículo 8. Nós todos conhecemos essa passagem como a passagem da ressurreição. Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Eu quero mostrar nessa passagem duas coisas. Primeiramente, a importância do Evangelho. Em outras palavras, eu quero estabelecer que o Evangelho deve ser respeitado, que nós não devemos menosprezar o Evangelho. Em segundo lugar, eu quero definir o Evangelho. Quero mostrar que o Evangelho é de fato a divisa entre o cristão e o não cristão, e depois eu quero mostrar o que é o Evangelho, qual é com precisão essa linha. Bem, primeiro no versículo 1 a gente percebe que o Evangelho é central ao ministério do apóstolo Paulo. Ele diz que o Evangelho é aquilo que ele anunciou a eles, ou seja, o Evangelho é o conteúdo da mensagem que ele pregou, o conteúdo principal. Se você comparar com capítulo 2, versículos 1 e 2 desse mesmo livro, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso é o Evangelho. Eu preguei uma só coisa, a mensagem central de tudo que eu disse: Jesus Cristo crucificado. Segundo lugar, voltando para 1 Coríntios 15, o Evangelho é aquilo que eles receberam. E eu entendo que Paulo está dizendo aqui que o recebimento do Evangelho é a essência da transformação deles em cristãos. É a essência da transformação deles em cristãos. É o recebimento do Evangelho que fez com que eles fossem seguidores de Jesus Cristo. É o recebimento do Evangelho que fez com que eles estivessem dentro do grupo do apóstolo Paulo e não mais fora do grupo. Eles receberam, essa é a característica da igreja em Corinto, eles receberam a mensagem. Terceiro, é aquilo no qual eles perseveraram. Fé no Evangelho é a principal característica da vida cristã deles. É aquilo que não só fez eles serem cristãos, mas aquilo que continuava distinguindo eles como cristãos. E em quarto lugar, é aquilo pelo qual são salvos. Então a gente percebe que o Evangelho está no centro, no cerne da mensagem do apóstolo Paulo. Segunda coisa que precisamos perceber aqui em 1 Coríntios 15 é que o Evangelho
é essencial à salvação. Ele diz que o Evangelho salva. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios 1,18 a 24, não vou ler tudo, mas eu vou ler uma parte. Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí ele fala que os judeus querem sinais, me mostra por sinais. Gregos querem argumentos filosóficos e racionais, me prova com sua razão. E Paulo diz: o que eu faço com esses caras? Eu dou sinais para os judeus e razões para os gregos? Não. Eu prego a mensagem, Cristo crucificado. A loucura da pregação está falando do conteúdo. Eu prego Cristo crucificado. Para os judeus é um escândalo, para os gregos é loucura, mas para os chamados é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, voltando para 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz, versículo 2: por ele, pelo Evangelho também sois salvos, e nota duas condições: se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, a primeira condição é que eles têm que reter o Evangelho do jeito que receberam. Eu creio na segurança da salvação, ou seja, que uma pessoa que crê no Evangelho não pode perder a salvação. Creio também na perseverança do salvo. E eu defino essa doutrina da seguinte forma: não a perseverança do salvo na vida cristã. Eu entendo que cristãos podem cometer pecados grosseiros, que levam ao castigo, a correção, a disciplina de Deus. Eles podem cair no adultério, eles podem fazer essa coisa. O que eles não podem fazer é parar de crer. Eles nunca podem deixar de crer no Evangelho, que o poder de Deus guarda eles na fé cristã. Paulo está dizendo que você só é salvo se você creu e se você continua crendo no Evangelho do jeitinho que eu preguei. Se você parar de crer, você não é salvo. Se você acrescentar alguma coisa a esse Evangelho, ou você tirar alguma coisa desse Evangelho, você também não é salvo. E essa era a preocupação dele, porque ele vai defender a ressurreição dos crentes. Tinha gente em Corinto dizendo que o cristão não ressuscita no final dos tempos. E Paulo estava dizendo: cuidado com essa doutrina, porque se você rejeita a ressurreição dos crentes, você tem que necessariamente rejeitar a ressurreição de Jesus Cristo. E se você rejeitar a ressurreição de Jesus Cristo, você está tirando alguma coisa do Evangelho e você não é salvo. Você mexeu com o Evangelho, você não é salvo. A segunda condição é que o Evangelho só salva se você não creu em vão. Crer em vão não é a mesma coisa que parar de crer. Isso ele já falou. Crer em vão é crer em alguma coisa que não existe. Um professor meu explicou da seguinte forma: imagina, você está sentado aí numa cadeira meio sem graça, mas eu tenho aqui uma cadeira invisível. É uma poltrona, que você encosta para trás, coloca os pés, descansa enquanto ouve, e se a palestra demorar muito, você até dorme um pouco e acorda rejuvenado. Aí eu convenço você a sentar nessa cadeira. Aí vem o pastor Rubens, o Clarinho, mas o pastor Rubens, ele vem: eu quero. Aí ele senta nessa cadeira, ele tem um problema, né? No chão. Por quê? Porque ele creu uma coisa que não existe. O Evangelho só salva se de fato o Evangelho ocorreu.
Então, uma das coisas que ele quer fazer é mostrar que nós não cremos em inferno. E a terceira coisa que quero destacar aqui, quanto à importância do Evangelho, eu quero mostrar que o Evangelho é prioritário entre todas as outras doutrinas. No versículo 3 ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Essa frase, antes de tudo, pode literalmente ser traduzido, ou é literalmente traduzido em primeiro. A pergunta é, ele está falando sobre, em primeiro, ordem cronológica, ou ele está falando em primeiro, ordem lógica? Nossa tradução resolveu optar pela ordem cronológica. Entreguei, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Mas eu acho que faz mais sentido pensar em termos não cronológicos, mas termos lógicos. E poderíamos traduzir da seguinte forma: vos entreguei como de primeira importância o que também recebi. Por que eu acho isso? Porque Paulo vai defender a ressurreição de crentes e de Cristo. E por que a doutrina da ressurreição é tão importante? Porque a doutrina da ressurreição faz parte do Evangelho e não vice-versa. Em outras palavras, ele não está falando de uma ordem cronológica, ele chegou primeiro, pregou o Evangelho, depois pregou outras coisas, mas ele está falando da prioridade do Evangelho. Se você negar alguma coisa que implique negativamente no Evangelho, você se condena ao inferno. E qual é a consequência de rejeitar a ressurreição dos crentes? A consequência de rejeitar a ressurreição dos crentes é rejeitar o Evangelho. Veja no versículo 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, veja a lógica dele, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo foram para o inferno, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a doutrina da ressurreição dos crentes é importante porque é uma implicação do Evangelho. E se você negar a ressurreição dos crentes, você comprometeu o Evangelho e este Evangelho não mais salva. Então veja porque eu digo que essa linha é o Evangelho. A coisa que separa o cristão do não cristão é o Evangelho. Agora, por quê? Ou o que é esse Evangelho? Nós vivemos numa era de muita confusão sobre o Evangelho. Pessoas querendo acrescentar obras sociais. Você tem que pregar o pleno Evangelho. Às vezes eles estão falando o Evangelho pleno é fazer sinais e milagres. Ou, já que nós estamos pregando o Evangelho do Reino, dizem alguns, nós precisamos pregar não só a morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas nós temos que começar a praticar e pregar as coisas que Cristo pregou em Mateus 5, né? Virar outra face, alimentar os pobres, os famintos, e ajudar os pobres, esse tipo de coisa. Aí eles estão acrescentando ao Evangelho. Então veja o que é o Evangelho. Nós temos uma definição do Evangelho nos versículos 3 e 4. Como que eu sei isso? Porque ele diz no versículo 1: eu venho vos lembrar o Evangelho. Ele dá todos os seus preliminares. Agora ele nos vai falar o que é o Evangelho. O Evangelho é o quê? Primeiramente, o Evangelho é fatos, e fatos históricos. 2 fatos. Cristo morreu, segundo as Escrituras, e Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Você pergunta: mas e esse negócio que ele foi sepultado? Bem, eu entendo que o sepultamento de Cristo
é a prova que ele morreu. Não se sepulta vivos, sepulta pessoas mortas. E você tem a Jesus Cristo bem mortinho, peritos em ver morte, sabiam que ele estava morto, e colocaram ele no túmulo onde ele ficou por 3 dias. Lembra que ele está tentando nos mostrar que não cremos em vão, está tentando nos mostrar que aquilo que nós cremos, que o Evangelho de fato ocorreu. Como que eu sei que Cristo morreu? Ele foi sepultado. E a segunda parte, ele ressuscitou. Como é que eu sei que Cristo ressuscitou? Bem, ele foi visto andando por aí depois da sua morte. Foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, foi visto por 500 de uma só vez. Hoje nós temos que aceitar isso pela fé, mas na época do apóstolo Paulo, você podia entrevistar muitos desses. Ele diz, a maior parte ainda está vivo quando ele escreveu 1 Coríntios. Hoje para nós só está registrado, não dá para entrevistá-los, mas na época você podia entrevistá-lo. E como que ele era? E você viu ele mesmo? Eu vi. E ele tinha as marcas na mão? Tinha. Ele comeu alguma coisa na sua frente? Sim, eu vi ele comer, eu peguei nele, eu abracei ele, foi tão bom ver ele de novo. Né? Você podia conversar com eles. Prova que Cristo ressuscitou. Isso depois que todo mundo tinha visto ele morto e sepultado. Então, o Evangelho é fatos. Mas o Evangelho também é a interpretação desses fatos. Paulo diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo está dizendo que a morte de Cristo foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Cristo morreu como substituto penal pelos nossos pecados. Eu não vou entrar em provas mais concretas, mas poderíamos ir para Romanos 3, 23 a 25, ou 2 Coríntios 5, 21, a ideia de que quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele carregou sobre si não os pecados dele, mas os meus pecados, e pagou por isso. Então nós precisamos não somente falar dos fatos históricos, mas nós temos que falar sobre o significado da morte e ressurreição de Cristo. Cristo não foi o primeiro a morrer numa cruz, e não foi o primeiro nem o último a ressuscitar dentre os mortos. Mas a morte e a ressurreição dele é diferente de qualquer outra morte e ressurreição, porque ele morreu pelos nossos pecados. Terceiro, o Evangelho, as implicações desses fatos. Há implicações doutrinárias, por exemplo, sobre Deus. O Evangelho só funciona se existe apenas um Deus. Se houver 20 deuses, eu não preciso prestar contas a nenhum deles, porque eu posso jogar um Deus contra o outro. É o que Ulisses fez na Odisseia. Ele jogou um Deus contra o outro e finalmente conseguiu chegar em casa. Fez os deuses brigar e ele conseguiu fazer o que ele quis. Mas se Cristo morreu pelos meus pecados, isso significa que eu preciso prestar contas a um Deus um dia, e não tem escapatória. Há outras implicações. Deus é justo, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é onisciente e veraz. E é por isso que nós dizemos que a inerrância das Escrituras é um fundamento da fé cristã. Há pessoas que dizem, mas desde que eu creio no Evangelho, se eu negar a veracidade de algumas partes da Escritura, isso não implica nada da minha fé. Mas implica sim, porque você está dizendo ou que Deus não conhecia a ciência, ou que Deus resolveu permitir que erros e mentiras entrassem na sua palavra. Se você fizer isso, você está negando o caráter divino. Nós prezamos pela inerrância, porque Deus, sendo onisciente, onipotente, justo e veraz, não pode errar ou mentir, não pode se enganar. Então, negar a inerrância das Escrituras é negar o Evangelho. Há implicações sobre o homem, no mínimo, que ele é pecador e que ele não pode se salvar, não pode expiar seu próprio pecado, ele precisa de ajuda de fora.
Há implicações sobre Jesus Cristo. Ele tinha que ser um substituto qualificado, homem, Deus, perfeito e sem pecado. Há implicações sobre a justificação. De alguma forma, a morte de Cristo resolve os problemas do pecado do homem. Implicações sobre santificação, sobre o céu, o inferno, sobre a volta de Cristo. Há implicações práticas também. Paulo confrontou Pedro em Gálatas justamente porque o que Pedro estava fazendo estava negando o Evangelho. Há práticas que a gente pratica que falam mais alto do que a nossa pregação, que destroem o Evangelho. E Paulo encarou Pedro porque Pedro estava agindo de uma forma que negasse o Evangelho. Agora, veja o que não está nessa lista. Primeiramente, eu devo dizer que isso não significa que você tem que fazer toda uma aula de catequese antes que uma pessoa pode ser salva. Não estou dizendo que a pessoa tem que conhecer todas essas doutrinas. Ele não pode negar nenhuma delas. Quando ele coloca sua fé em Jesus Cristo, senão está negando o Evangelho. É a partir dali que você vai doutrinando ele. Mas nota que não entra nessa lista. Batismo por imersão. Isso não é uma implicação do Evangelho. É uma doutrina importante. Temos que ensinar isso por desencargo de consciência. Mas não é uma implicação do Evangelho. Nós podemos discordar e ainda assim nos apegar ao Evangelho. Não entra aqui se a ceia do Senhor é apenas um memorial ou se existe a real presença de Cristo nos elementos. Não entra aqui a ordem da volta de Cristo. Se ele vem antes do milênio, depois do milênio, se não tem milênio, Importante sim é que ele vai vir corporalmente e vai nos ressuscitar corporalmente para estar junto com ele. Isso nós temos que aceitar. Mas a ordem dos fatores não está nessa lista de implicações do Evangelho. Mas nós temos que crer alguma coisa sobre essa ordem. Então nós reconhecemos pessoas que discordam conosco como irmãos. Eles estão dentro do círculo, mas achamos que eles não estão ensinando corretamente todo o conselho de Deus, como eles também acham sobre nós. Então, eu creio que isso mostra, e o meu tempo é limitado o suficiente para que eu não posso desenvolver melhor essas implicações. Mas agora, de volta para a nossa apostila, eu quero dar algumas sugestões de como lidar com essas distinções. Quero dar 5 sugestões. Primeiramente, devemos abraçar a nossa distinção. Abraçar a nossa distinção. Nós, da Editora Batista Regular, temos como visão fazer a voz batista regular ser ouvida, como que é, Tiago, na igreja, no lar, no mundo e no grande diálogo cristão, na grande conversa cristã. Agora, você pergunta o que é a voz batista regular. Tem muitas coisas, algumas que tem a ver com o fundamentalismo, com a fé no Evangelho, mas também uma defesa das doutrinas batistas. Eu tenho medo que daqui a 20 anos vamos ter igrejas batistas que tem a placa Igreja Batista, mas não tem a doutrina. Tem a placa Igreja Batista, mas não sabe o que é uma Igreja Batista. Já temos isso em alguns lugares, não é mesmo? Eu fiz parte de uma ordenação, fui o moderador desse rapaz, desse concílio. Ele foi um dos melhores candidatos que eu já vi em toda a minha experiência. Ele nos deu uma aula de seminário, e ao longo da sua defesa, que foi muito longo por causa das boas respostas dele, ele
mencionou cada uma dos distintivos das igrejas batistas. Mas no final eu disse para ele: você está se preparando para ser ordenado para o ministério de pastor batista? Diga para mim, o que é um batista? Aí ele coçou a cabeça e chutou 3 ou 4 ideias, e nenhuma delas ele acertou. O que nós vamos fazer se os nossos melhores pastores, os que sabem as Escrituras mais do que os outros, não sabem o que é um batista? Não que ele não que ele não crê nessas doutrinas, mas como que ele vai transmitir e manter a nossa distintividade se ele não souber o que nos faz distintos? Como que nós sabemos que daqui a 20 anos os filhos dos seus membros vão saber o que é uma igreja batista e defender aqueles mesmos doutrinas? Afinal das contas, os nossos antepassados, alguns deles foram afogados pelas nossas doutrinas. Outros viraram churrasco, queimados na estaca. Outros sofreram grande perseguição. John Bunyan quase não viu sua família crescer, porque ele gastou 18 anos, se não me engano, na prisão, escrevendo livros e encorajando sua congregação, mas só porque ele queria ter a liberdade para seguir Jesus Cristo segundo a sua consciência, e a rainha Elizabeth não permitiu. E nós vamos deixar eles sofrer em vão, porque nós vamos esquecer do que é que eles defenderam, por que eles sofreram. Eu creio que precisamos estudar, conhecer e ensinar o nosso povo. Um dia você vai sair da sua igreja, e a minha pergunta é: será que sua igreja conhece o suficiente sobre as nossas distinções para acertar no pastor que vai vir de após você? Para não trazer alguém que é um presbiteriano disfarçado, alguma coisa assim. Porque lembra que a igreja é o povo, é eles que precisam permanecer fiel, e a nossa tarefa é instruir eles, para que eles tenham maturidade e não sejam levados por todo o vento de doutrina. Essa é a nossa responsabilidade como pastores e como líderes dentro da igreja. Também eles precisam saber o que nós cremos e por quê. Em segundo lugar, conheça as diferenças. Precisamos saber o que os outros cristãos creem e por que eles creem. Você saberia explicar a diferença entre uma igreja estatal e uma igreja livre? Porque nós seguimos o paradigma da igreja livre. Você saberia distinguir entre as duas coisas e explicar biblicamente por quê? Há outras diferenças também. E o que eu quero enfatizar aqui é que nós precisamos ser honestos com os outros pontos de vista e não construir espantalhos que nós podemos derrubar facilmente. Tem um professor de teologia, ele deve ter os seus 75 anos hoje. Ele nunca casou, então ele tinha tempo e dinheiro para comprar muitos livros. Mas uma das coisas que ele fez ele estudou em seminários de diversas denominações, porque ele queria aprender da boca deles o que eles criam. Ele tem um mestrado de um seminário católico. Ele defendeu diante de todos aqueles padres a doutrina batista sobre o batismo. Ele tem um doutorado numa escola luterana. Ele fez cursos em escolas calvinísticas, reformados presbiterianos, arminianos, carismáticos, porque quando ele fala o que eles creem, ele não quer estar falando uma coisa errada. Não te irrita quando alguém diz: os dispensacionalistas creem em 2 modos de salvação, a lei no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento, e você quer pegar o cara, chacoalhar ele e falar: lê um livro
mais recente, cara. Eles falaram, um cara falou assim, mais ou menos assim, em 1905, mas ninguém crê isso hoje. Se fosse assim, seria um erro horrível, mas lê o livro, né? Da mesma forma que a gente não gosta que eles façam isso conosco, ai de nós se nós fizermos isso com eles. Vamos conhecer o que eles dizem, do jeito que eles dizem, para que nós possamos ser honestos. Às vezes, os argumentos deles são bons, não certos, mas eles não são bons. Nós precisamos reconhecer isso. Terceiro, reconheça seus irmãos diferentes. Isso é letra C. O ponto aqui é que podemos discordar com nossos irmãos em pontos de doutrina. Devemos, se a gente é convicto pelas Escrituras. Mas nunca devemos questionar se de fato são irmãos, se eles defenderem e praticarem o Evangelho. Então, reconheça, não fala assim que o presbiteriano, que só está seguindo a confissão de fé de Westminster, não chama ele de incrédulo, não atemiza ele. Achamos ele errado, mas ele continua sendo irmão. Mesma coisa com luteranos, evangélicos e assim por diante. Quarto lugar, ensina o seu povo. O que você faria se um preletor presbiteriano ou batista reformado, daqueles de renome, um Augusto Nicodemos, ou um dos irmãos Tripp, Paul Tripp ou Ted Tripp, chegasse na sua cidade para pregar numa igreja grande ou outro lugar público, e um membro da sua igreja vem e fala: pastor, vai chegar fulano de tal, posso ir? O que o senhor acha? O que você vai dizer para o seu membro? E pergunto isso porque eu garanto que seus membros estão ouvindo esses caras e assistindo vídeos deles no YouTube. Eu sei que meus estão. Eu sei que eles estão lendo os livros deles, comprando os livros deles. Você vai entrar em pânico e proibir que ele vá com pena de disciplina eclesiástica? A minha sugestão é que, se o seu povo for bem instruído, se souberem o que você crê e o que eles creem e por quê, e eles estiverem convictos naquilo que nós ensinamos, deixe eles ir. Por que não? Eles vão tirar algum proveito e vão saber filtrar. Mas se nós ensinarmos bem nosso povo, nós não precisamos ter medo dos erros do nosso irmão. Podemos reconhecer eles como irmãos. E podemos, quando chegar o dia da gente sair da igreja, ou porque nós aposentamos, ou porque morremos, os únicos dois motivos, né? A não ser que você é missionário, quando chega o dia da gente sair da igreja, podemos morrer em paz, sabendo que nosso povo vai continuar firme nos caminhos de Deus, pelo menos por mais uma geração, porque eles sabem das distinções e por quê. E em quinto lugar, aprenda com outras denominações. Aprenda com outras denominações. Não sei se você sabe, mas eu estudei num seminário dos irmãos. Os irmãos acreditam em batismo trino. Você tem que batizar para frente no nome do Pai, depois no nome do Filho, depois no nome do Espírito Santo. Eles praticam lavagem de pés como uma ordenança. Eles creem que a ceia do Senhor deveria ser uma ceia, um jantar, o ágape, e não apenas aquela bolachinha e o suco. E se você praticar da outra forma, você está errado. Por que eu fui? Porque eles eram conhecidos por sua fidelidade às Escrituras e sua precisão na exposição das Escrituras. Meu avô tinha frequentado aquele seminário e saiu de lá batista. Também muitos outros do nosso movimento, pastor Ronaldo Messner, Donaldo Herr, Daniel Brauer, pastor José Arthur,
pastor Ricardo, Mateus, todos eles foram para esse mesmo seminário, por causa da sua boa qualidade. Agora, interessante que ao longo da história, eles produziram muito mais batistas do que produziram irmãos. Talvez isso mostre que eles eram muito fiéis mesmo à palavra de Deus, e a gente só não concordava com eles, porque eles falavam da outra coisa. Nos Estados Unidos tem uma sociedade teológica evangélica, onde você tem que ter ou um mestrado em teologia ou um doutorado para ser membro. Mas você tem que ser evangélico, não pode ser católico, e você tem que crer na inerrância das Escrituras. E esses doutores de peso, se reúnem anualmente para ler trabalhos teológicos e debaterem entre si. Isso é positivo, porque nos obriga a ser muito mais preciso nas nossas definições, nas nossas defesas. Nos dá argumentos e contra-argumentos. Eu quero dizer alguma coisa sobre a Editora Fiel. A Editora Fiel representa um viés batista, mas batista reformado, onde eles também estão apagando meio a distinção entre batistas e presbiterianos. Mas eu quero dar graças a Deus por aqueles irmãos, especialmente o pastor Ricardo Denham, que está na glória hoje, pelo que fizeram. Nós temos nossas diferenças. Tanto é que nós temos nosso próprio congresso, e desde que nós temos nosso próprio congresso, nunca mais fui na Conferência Fiel. Mas o que eles fizeram? Eles trouxeram de volta ao Brasil e popularizaram a pregação expositiva, bíblica e profunda. Pela primeira vez, desde a minha convivência no Brasil, eu vi homens pregando bem a palavra de Deus, pregando profundamente a palavra de Deus, estudando, examinando as Escrituras e proclamando o Evangelho expositivamente de forma clara. E eu só tenho que agradecer. Se hoje nós temos pessoas que gostam dos nossos livros, parte da dívida nossa é a Fiel, que criou um apetite por esse tipo de coisa. Nós podemos aprender e apreciar nossos irmãos, reconhecendo eles como irmãos, mesmo quando discordamos com eles. Nós somos obrigados a pregar todo o conselho de Deus conforme a nossa consciência, mas também somos obrigados a reconhecer a fundamental unidade do corpo de Cristo, apesar das nossas diferenças teológicas. Espero que isso foi esclarecedor. Obrigado pela atenção e paciência, e pode bater em mim depois se dispor.